Então diz assim, meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Repita comigo: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, amém, graças a Deus, né? Deus Todo-Poderoso, labarica, labassubi, alabaxéia, serebicando, alabalabaracheias. Tu és Deus forte, Senhor. Tu és Deus poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és, Senhor, Pai, a história das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Rei da Glória, Senhor desta igreja, Pai, fala conosco agora, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor, edifica a tua igreja, edifica este povo, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra diz que a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então vem, Senhor, nos despedaçar, Senhor, para que nós possamos mais uma vez, Senhor, ser moldados por ti, conforme, oh Senhor, é o teu desejo, conforme, Senhor, tu queres executar neste lugar, nesta manhã, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, toca nos meus lábios, Altíssimo, fala aos meus ouvidos, meu Senhor. Oh Deus, paralisa as minhas emoções, Senhor, e que eu sinta o teu Santo Espírito, Senhor, se movendo dentro de mim, Senhor, para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, nós vemos aqui um trecho da palavra. Jesus estava ali na região da Galileia, né? Jesus nasceu em Nazaré, né? Ali, aliás, nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado ali na cidade de Nazaré, ali na Galileia. Por isso ele é chamado de Nazareno, né? Por isso ele é chamado de Galileu também, né? Porque ele ter sido criado ali naquela região. E Jesus estava ali pregando a palavra do Senhor, e alguns dos fariseus que estavam acompanhando ali as pregações de Cristo e vendo os milagres do Senhor, chegaram até Jesus naquela oportunidade ali dizendo: olha, Herodes quer te matar, vá embora deste lugar. E é lógico, irmãos, que a gente olha para esse trecho da palavra e a gente até quer aceitar ali que aqueles fariseus estavam querendo o melhor para Jesus. Mas nós compreendemos e entendemos que quando o Filho de Deus é aceito efetivamente pelas pessoas, nada pode fazer com que haja um desejo de que o Filho de Deus seja mandado embora. E aqueles fariseus estavam, tendo ali uma atitude inversa àquilo que deve acontecer com cada ser humano que tem um verdadeiro encontro com o Senhor
e que vê no Senhor, né, a própria vida, e que vê no Senhor a razão de todas as coisas, e que vê no Senhor naquele que pode mudar histórias, né? Nós sabemos que Deus deve fazer parte da nossa vida, Deus deve fazer parte da nossa casa, Deus deve fazer parte da nossa história, Deus deve fazer parte dos nossos planos, ou seja, Deus deve fazer parte de todas as coisas que nos envolvem. E jamais, né? Jamais um ser humano que tem Jesus, que tem Deus no coração, poderia dizer uma palavra como esta, né? Você imagina Jesus falando palavras maravilhosas, curando muitos enfermos, e chega alguém: "Ô Senhor, vai embora, querem matar o Senhor aí", né? Dando essa desculpa de que Herodes ali queria matar o Senhor. E nós devemos entender um contexto histórico, irmãos, porque, né, Herodes era um nome muito comum na época ali do domínio romano sobre Israel, né? E Herodes o Grande, né? Herodes o Grande era o pai desse Herodes aqui que eles estavam falando, Herodes Antipas. E Herodes o Grande era rei de Israel, né? Era aquele que, né, matou ali todas as crianças, perseguindo ali o Salvador, recebeu os 3 reis magos, né? E instigou ali aqueles reis magos a avisarem a ele aonde estaria nascendo ali o Salvador, e eles não fizeram isso. E depois Herodes o Grande, ele foi lá e mandou matar todas as crianças, se eu não me engano com menos de 2 anos de idade, né, para que, né, o reinado dele não fosse ameaçado. Herodes era um rei terrível, sanguinário, né? Haja visto aquilo que ele fez. E Herodes Antipas, né, era esse Herodes aqui, né, que esse trecho da palavra estava citando, e aquele Herodes que mandou matar João Batista também, mandou decapitar João Batista e trazê-lo, né, trazer a cabeça dele numa bandeja para oferecer ali a Herodias, né, que estava ali solicitando e querendo que João Batista fosse morto, porque ele condenava ali, né, o casamento de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas tinha casado, né, com a mulher do seu irmão. Quer dizer, era tudo maravilhoso, né, irmãos? Tudo funcionando, tudo muito bem, né? Cheio de pecado, cheio de coisas ruins acontecendo naquele lugar. E esse Herodes Antipas, ele era tetrarca. Acho que você já ouviu falar esse termo que está na Bíblia, né? Tetrarca significa, né, governador de uma quarta parte. Então, o reinado de Herodes o Grande foi dividido entre 3 filhos, embora eles fossem chamados de tetrarcas. O reino de Israel foi dividido em 3, e Herodes Antipas, ele foi ali eleito, então, governador da região da Galileia, aonde Jesus nasceu e aonde Jesus estava. E é por isso que você, né, lembra de Pôncio Pilatos, quando levaram Jesus para ser ali julgado por ele, falaram que ele era da Galileia, e ele mandou então Jesus à presença de Herodes, para que Herodes ali pudesse julgá-lo. Ou seja, Pilatos já quis, né, não se responsabilizar pela morte de Jesus, mandando Jesus até Herodes, que era governador da Galileia, da região da Galileia, simplesmente porque Pilatos descobriu que Jesus viveu em Nazaré, né? E Herodes, irmãos, era um rei era um governador extremamente sanguinário também. Ele era um homem que oprimia e que perseguia ali os judeus, e ele governava baseado ali nos seus interesses pessoais. Então ele dava autoridade, né, para alguns judeus e oprimia outros, e fazia ali um governo exatamente como seu pai, Herodes o Grande, fez. E ali, quando falaram isso para Jesus, Jesus respondeu àqueles fariseus, né? Quando os fariseus disseram que Herodes queria matá-lo, Jesus respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no 3º dia terminarei. Ou seja, Jesus, ele tinha ali no seu coração
E Jesus sabia claramente qual era a missão dele. Qual era a missão dele neste mundo? Que era o quê? Morrer na cruz. Que era tirar os nossos pecados, que era, fazer a obra que fosse necessária para que nós pudéssemos ser restituídos a Deus. A obra de Jesus é uma obra de restauração, irmãos. Jesus morreu na cruz ali, em nosso lugar. A morte já estava sobre as nossas vidas. Tínhamos perdido completamente o direito a Deus, o direito à comunhão com Deus. O homem não tinha direito mais, de ter o Espírito Santo de Deus conforme um plano, inicial de Deus. Desde o princípio Deus tinha esse plano. O homem perdeu tudo isso, e você sabe, já falamos inúmeras vezes isso, que o Espírito Santo de Deus só atuava por meio dos profetas, em alguns reis ali de Israel. Era algo terrível. Era algo terrível para um povo que precisa de Deus. Era algo terrível para um povo, que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Satanás faz e produz nesse mundo, irmãos, é terrível. É terrível porque, as obras demoníacas, elas fazem exatamente aquilo que ao contrário daquilo que Deus planejou. Ou seja, afastam o homem de Deus quando Deus deseja ter comunhão com o homem. Destroem completamente os valores morais do homem e os valores sociais do homem, quando Deus deseja que o homem seja feliz em família, que o homem seja ali usado por Deus para abençoar os seus filhos e os filhos dos filhos, E Satanás, ele vem para completamente destruir aquilo que Deus deseja que aconteça com o homem, porque os desejos de Deus permanecem iguais, irmãos. A Bíblia diz que Deus não muda. É um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, quando o Senhor fala assim, eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, os valores de Deus, eles estão sempre presentes na humanidade e nunca deixarão de estar presentes na humanidade. O problema é que a atuação satânica na humanidade faz com que as pessoas, elas se afastem de tal forma de Deus que esses valores são completamente destruídos. E é o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Cada vez de forma mais acelerada, Satanás está destruindo todos os valores, que Deus deseja construir para o homem. Satanás está destruindo a família, Satanás está destruindo a procriação, Satanás está destruindo, os valores morais da humanidade. Satanás está destruindo, as pessoas, de serem usadas como templos do Espírito Santo de Deus. Um dia o homem já perdeu isso por conta do pecado, e Jesus veio restituir tudo isso, mas o homem não está aceitando, mas o homem está rejeitando, mas o homem está recusando, ser templo do Espírito Santo de Deus. O homem está recusando ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando há essa recusa, irmãos, o homem ele vive à mercê daquele que quer destruir. E conforme nós dissemos aqui agora há pouco, Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. A palavra de Deus diz isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e ele teve sucesso nisso. E ele agiu, de forma impetuosa contra tudo aquilo que Satanás trouxe para a humanidade. Então, Jesus libertava, Jesus expulsava demônios, Jesus curava, curava e trazia sobre as vidas a restituição plena da saúde. Jesus, ele veio, e começou a desfazer tudo aquilo que Satanás já havia construído para a humanidade. E a figura de Herodes aqui personifica claramente, a figura do diabo. E Jesus é aquele que anuncia e fala.
Jesus é aquele que continua falando, né? Eu expulso demônios e eu curo os enfermos. E muito em breve eu vou salvar, e muito em breve eu vou resgatar, e muito em breve, né, toda a minha obra será cumprida na humanidade. Jesus continua anunciando para as trevas o poder dele. Jesus continua anunciando que ele pode executar estas obras, né, e que ele vai executar estas obras se as pessoas deixarem, e se as pessoas quiserem e o aceitarem. Ele vai continuar operando desta forma. Ele vai continuar operando desta forma. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado, acho que foi até pela Rosana, para pregar na tarde da bênção das irmãs, né? E aí eu cheguei lá na igreja, tinha um texto preparado, aí eu falei, não vou pregar, eu vou pregar esse texto aqui. Só que eu só fui pregar o versículo 32. E quando eu falei assim, quando eu li, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios, manifestou um demônio numa pessoa. Quando eu acabei de falar, manifestou o demônio numa pessoa. Para vocês verem o poder de Jesus nos dias de hoje. Para vocês verem o poder daquele que anuncia, né, as verdadeiras obras de Jesus para os dias de hoje. Não é fantasia, irmãos. Sabe, essa palavra não está distante de nós. Essa palavra faz parte das nossas vidas, né? Essa palavra faz parte das nossas histórias. E todas as vezes que nós entendemos aquilo que Jesus está falando, né? E todas as vezes que nós compreendemos aquilo que Jesus está anunciando, fica muito mais fácil de nós vermos o poder de Deus se manifestando às vidas que estão ao nosso redor, porque Deus não muda, porque Jesus não muda, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e fala conosco e edifica as nossas vidas. E nós temos que usar desse poder e da graça do Espírito Santo de Deus para que vidas continuem sendo abençoadas. Assim como Jesus anunciava a palavra do Senhor e deixou escrito essas palavras para nós, e deixou escrito, né, esse poder manifesto para nós, né? Assim como Jesus falou deste poder, né, e executava, né, o poder daquilo que ele falava, Jesus deixou este poder para a sua igreja. Jesus determinou esse poder para a sua igreja. Jesus, ele jamais considerou vir ao mundo e voltar para o Pai e nos deixar órfãos. Jesus, ele mesmo falou para os seus discípulos: eu tenho que voltar para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo, né? Aquele que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E nós, irmãos, olhamos para o poder desta palavra. É lógico que nós queríamos estar ao lado de Jesus, e é lógico que nós queríamos estar, né, olhando para Jesus e vendo Jesus fazendo essas obras maravilhosas no meio de nós, para que os nossos olhos fossem arregalados e para que nós sentíssemos ali a grande presença do Senhor e pudéssemos, como João fez ali, né, na Santa Ceia, encostar a nossa cabeça nos ombros de Jesus, né, e ficar ali, né. Mas a obra de Jesus nesse mundo momentaneamente foi cumprida, e ele deixou o Espírito Santo e deixou o poder. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano.
né? Estes sinais vão seguir aqueles que crerem, né? Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, né? Beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes, falarão em novas línguas. São as promessas do nosso Senhor para as nossas vidas que estão de pé, e que estão à nossa disposição, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam, porque são sinais que evidenciam uma vida voltada para Deus, são sinais que evidenciam uma vida de um servo, de uma serva de Deus, são sinais que o mundo quer ver, mas eles estão cegos, né, para poderem contemplar, né? Jesus, ele não vai voltar antes do dia definitivo. A Bíblia diz que Jesus virá e ficará sobre as nuvens, e a igreja será arrebatada. Os mortos primeiros, né, ressuscitarão, e depois a igreja será arrebatada para a presença de Deus. Então a obra de Jesus nesse mundo tem que ser feita por nós. A obra de Jesus nesse mundo tem que ser feita para os servos, para aqueles que acreditam, para aqueles que foram chamados, para aqueles, né, que têm o poder, que têm a unção, que têm os dons. Estes são os que têm que fazer a obra, e a obra continua de pé, e a palavra de Deus continua viva, né? Continua viva sobre as nossas vidas. Porque esta é a obra de Jesus. Eu sempre falo que a igreja tem que ser simples. As grandes estratégias da igreja, né, é expulsar demônios, curar o enfermo e pregar a palavra. Essas são as estratégias da igreja de Cristo. São as estratégias da igreja, né? Talvez você queira ver luzes piscando, talvez você queira ver, né, fumaça saindo, mas a grande estratégia da igreja, tudo isso, irmãos, é desprezível, porque a grande estratégia da igreja é curar o enfermo, expulsar os demônios e pregar a palavra. E o modelo da igreja é Jesus, e ele veio para fazer isso. Ele veio para fazer isso, e ele fazia isso, e ele dizia isso, né? E isso, né, chamava a atenção das multidões, e multidões, e multidões, e multidões. Era isso que chamava a atenção das multidões. Nós nunca vimos um homem falar como este homem, disseram os soldados que foram prendê-lo, né? Vários doentes se achegavam na presença de Deus, leprosos que não podiam, né, entrar na cidade santa, leprosos que não podiam ter contato com uma pessoa que fosse sã, né, saíam ali do seu retiro, saíam ali da cidade de refúgio que eles eram obrigados a ficar, e iam ao encontro de Jesus, quebrando regras, quebrando, né, ali regras da sociedade, né, vencendo ali, talvez ali as suas fraquezas, né, físicas, né? Aquela mulher, né, de fluxo de sangue, a mulher, quando estava na época de sua menstruação, não podia tocar em ninguém, e ela foi lá e falou: se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ou seja, ela foi contra aquilo que ela poderia fazer em relação àquilo que a sociedade dizia. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser expulsa por uma atitude, mas as obras de Jesus falavam mais alto em relação àquilo que aquelas pessoas vivenciavam naquele momento. E quem deu ouvidos e quem foi ao encontro de Jesus foi curado e foi liberto. Quem deu ouvidos e foi ao encontro de Jesus foi curado, liberto. Você lembra do cego Bartimeu? Jesus já tinha passado por ele, já estava longe dele, e quando ele perguntou o que estava acontecendo, falaram que era Jesus. Ele começou a berrar e gritar, desesperado, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dele.
pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dele. Sabe, irmãos, nós temos que entender que aqueles que se achegam à presença de Deus, nós temos que entender que aqueles, né, que vão ao encontro de Jesus sempre serão abençoados pelo Senhor, sempre serão, né, libertos pelo Senhor. Nós temos que compreender, né, que tem que haver uma atitude, né, para que as pessoas possam receber de Deus aquilo que elas necessitam, ou aquilo que elas tanto desejam. Tem que haver uma atitude de fé, uma atitude que vai mudar a história. Se você, sabe, ficar olhando os seus problemas e deixar com que os seus problemas te envolvam de tal forma que você se esquece daquele que pode te ajudar, ou que você, né, acha que ele não vai te ajudar, ou qualquer coisa parecida, né, dificilmente você vai atingir aquilo que está no coração de Deus. Diversos homens e mulheres foram abençoados na Bíblia porque venceram a si mesmos e buscaram a Deus. Venceram a si mesmos e buscaram a Deus. E nós temos que vencer a nós mesmos para olhar para Deus e entender que Ele continua o mesmo, e que os sentimentos dele continuam os mesmos, e que o desejo dele para as nossas vidas continuam os mesmos. Sabe, irmãos, dissemos na semana passada aqui, e vou dizer de novo: não se deixe convencer pelas coisas que estão acontecendo no mundo, porque aquilo que está acontecendo no mundo é exatamente o que a Bíblia disse. E nós somos convencidos pela palavra, e nós somos convencidos, sabe, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. É por Ele que nós somos convencidos, né? O próprio Senhor Jesus, né, Ele disse, Ele convencerá, o Espírito Santo de Deus convencerá o homem do pecado e da justiça de Deus. E nós temos que nos deixar ser convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu muitas vezes, sabe, eu olho hoje para a igreja cristã e, sabe, como é difícil hoje você encontrar uma pessoa que frequenta a igreja e que vai em determinada casa orar por um enfermo e impõe as mãos sobre ele. Como é difícil você encontrar isso hoje em dia, irmãos. Está muito difícil, sabe? As pessoas, elas estão, sabe, voltadas para elas mesmas, e o dia a dia delas as consomem. E elas não têm tempo para nada, nem para orar as pessoas têm tempo, né? E isso, irmãos, não é verdade, é uma grande mentira, mas as pessoas fazem com que isso seja uma verdade. As pessoas fazem com que isso seja algo natural nas suas vidas. Então, as pessoas, elas se envolvem tanto com o seu dia a dia, que não tem tempo para fazer nada para Deus, nem para abençoar vidas. E aí, em determinado momento, né, da sua história, né, do seu dia, elas entram na presença de Deus e começam a interceder. Quando Deus quer que nós estejamos indo, quando Deus quer que nós estejamos ali abençoando com imposição de mãos e declarando o poder de Jesus que Ele nos deu autoridade para isso, né? Esses sinais não estão seguindo ninguém mais. Os sinais de Deus não estão seguindo ninguém mais, simplesmente porque as pessoas não se motivam, né, a agir segundo Jesus, né? Muita intercessão, né? Muita intercessão. Quando a pessoa devia se levantar e falar: eu vou lá porque eu sou servo de Deus para orar, né? Eu vou lá
para fazer a obra de Deus, para expulsar os demônios. Sabe, irmãos? A igreja, ela está se omitindo. As pessoas estão se omitindo. Sabe por quê? A verdade é que as pessoas se acham fracas espiritualmente. As pessoas não acreditam nelas mesmas espiritualmente. As pessoas não acreditam, né, que elas têm o poder de Jesus nas mãos para agir espiritualmente como Deus deseja que elas estejam agindo. E as pessoas não têm nem tempo. As pessoas não têm nem tempo, né? Elas criam situações nas suas vidas, né, e separam o tempo para Deus extremamente pequeno, exíguo, para buscar a Deus para si mesmo, quanto mais para fazer a obra de Deus para determinadas pessoas. As pessoas não têm tempo de vir à igreja, sabe? Esse é um declínio terrível, porque as pessoas têm tempo de acordar todos os dias da semana, em tal hora, se vestir e ir para o seu trabalho. Elas têm tempo, elas fazem com que o tempo apareça para irem trabalhar. Elas fazem com que o tempo apareça, porque elas têm compromissos no seu trabalho. Então elas fazem ali rigorosamente tudo aquilo, mas não estabelecem rotinas na sua vida para que as coisas que são de Deus, né, tenha, né, um papel rigoroso também na sua história. É por isso que não tem tempo. É por isso que não sobra tempo, né? Se doutrinam para trabalhar, para estudar, mas não conseguem se doutrinar para fazer as coisas que são de Deus. Você sabe por quê? Você sabe por que isso acontece? Porque as coisas que são de Deus não são importantes para aquela pessoa, porque as coisas que são de Deus não são importantes, porque se fossem importantes, a pessoa se doutrinaria, a pessoa, ela estabeleceria aquilo como algo importante para ela. Portanto, eu vou fazer, se é importante para mim, eu vou fazer. Mas, sabe, o ser humano está maluco. O ser humano está maluco. Está maluco. Porque, sabe, não entregam para Deus aquilo que Deus deseja, sabe, e acham ainda que estão tendo uma vida salutar e sadia. Lembra daquela palavra, né, que Jesus falou, né, que o caminho é estreito, o caminho para a salvação. Perguntaram para Jesus: Jesus, poucas pessoas serão salvas? Perguntaram para Jesus. Poucas pessoas serão salvas? E Jesus falou assim: olha, o caminho é estreito, e o Senhor vai fechar a porta em algum momento. E aí ele falou assim, vocês então aparecerão diante da porta e baterão. E vocês dirão assim, né? Abre-nos a porta. E o Senhor vai falar para vocês assim, né? Eu não conheço vocês, eu não vou abrir a porta porque eu não conheço vocês. Aí eles disseram assim: como o Senhor não conhece a gente? O Senhor andava pelas nossas ruas e ministrava nas nossas ruas a palavra, né? Nós estamos perto de ti, como o Senhor não conhece? E Jesus falou de novo: eu não conheço vocês. E talvez as pessoas estejam dizendo ainda assim: Jesus está andando na minha rua, né? Jesus está, sabe, falando muito mais do que talvez as pessoas estejam dispostas a ouvir. Sabe, irmãos? Muito mais do que as pessoas estão dispostas a ouvir. E nós não estamos falando de fantasias. Você não ouviu eu falando nada aqui hoje que não esteja na Bíblia. Você não ouviu eu falando nada aqui hoje que não esteja na Bíblia.
sabe? Então vamos dar ouvidos. Vamos dar ouvidos ao Espírito Santo, vamos dar ouvidos ao Senhor, né? E quando tentaram ali convencer Jesus a fugir, ele falou assim, né? Preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E Jesus estava indo para o seu caminho. Jesus estava na Galileia e ele estava já caminhando para Jerusalém para que ele pudesse morrer. Para que ele pudesse nos dar a vida. E ele falou, olha, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer a obra. Hoje e amanhã eu tenho que caminhar para Jerusalém. Então ele não estava preocupado com Herodes. Ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. É a mesma coisa que Neemias, né? Foram lá, né, aqueles que eram contra a reconstrução da cidade santa de Jerusalém, que foi arrasada por Nabucodonosor, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro, né, e depois de 70 anos ali, né, Deus mandou Neemias, mandou Esdras, e Neemias começou a reconstituir os muros e as portas que estavam todas queimadas, né, e ali tentaram impedir e mandaram chamar Neemias, para que Neemias fosse ali morto, né, armaram ciladas e mandaram chamar Neemias. Neemias falou assim, eu não tenho tempo para ir com vocês, eu tenho que construir, eu tenho que fazer a obra de Deus. Ele falou, eu não tenho tempo para discutir com vocês, eu não tenho nada para conversar com vocês, eu tenho que fazer a obra que Deus determinou. E a Bíblia diz que ele ordenou aos construtores que numa mão eles tivessem a espada e na outra mão eles usassem para reconstruir os muros. Sabe? E as pessoas talvez não estejam dispostas a lutar nem a construir os muros, né? E nós temos que lutar. Deus delegou uma obra para nós. Nós temos que lutar e vigiar, né? E que você não disperse, sabe, por conversinhas ou por situações que querem, na verdade, destruir a sua vida, como queriam fazer com Neemias. Que o objetivo daqueles homens que chamavam Neemias era destruí-lo, matá-lo. E ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e falou, não vou. Ele falou, eu não vou, eu tenho que acabar a obra. Então nós, sabe, irmãos, nós temos que olhar os exemplos da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para nós, como orientação daqueles que, né, têm Deus, grandes exemplos de homens que tiveram Deus fazendo parte das suas vidas e foram fiéis em momentos extremos da sua vida. Neemias foi um exemplo, Daniel foi outro na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foi outro na fornalha de fogo ardente, né? Davi foi perseguido terrivelmente por Saul, por seus filhos. Homens, Abraão, né, que levou Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá. Nós temos que ver os exemplos bíblicos de fé, para que nós possamos olhar para a nossa vida e falar, eu tenho que fazer algo diferente daquilo que é normal. Porque ter fé, irmãos, é fazer algo diferente. Não adianta você falar que você tem fé e você fazer exatamente igual ao que o mundo faz. Isso não é ter fé, isso é viver segundo o curso do mundo, né? E Jesus, ele falou àqueles fariseus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas,
mas vocês não quiseram. Esse continua sendo o desejo de Deus, irmãos, sabe? Que nós estejamos sendo cuidados por Ele. E Jesus estava lamentando e dizendo: olha, eu sempre quis que vocês estivessem debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Irmãos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo. Estamos vivendo momentos terríveis no mundo. Se nós não tivermos ali Deus guardando o nosso coração e a nossa vida, sabe, nós vamos, em algum momento, vivermos essas circunstâncias que estão ao nosso redor hoje em dia. E Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege. Satanás continua agindo. Satanás continua agindo no mundo. E nós devemos ser aqueles que vencem o diabo todos os dias, pela fé, pela fidelidade a Deus. E se nós não nos posicionarmos em relação a isso, sabe, Deus, Ele vai ficar olhando as coisas acontecerem nas nossas vidas, simplesmente por Ele não poder fazer nada. E Ele não pode fazer nada, não é porque Ele não tem poder, é porque Ele é justo e Ele não pode contradizer a sua palavra. Você esteja atento, porque depois que Jesus falou isso, olha, eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, e Ele falou: eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Enquanto o ser humano não reconhecer que Jesus é o Senhor, haverá um vazio. Haverá um vazio no ser humano, e o ser humano ele sempre se sentirá perdido espiritualmente. Irmãos, você compreenda e entenda, e você sabe disso, talvez você nunca tenha meditado sobre isso, mas todo ser humano tem uma vida espiritual. Todo ser humano tem uma vida espiritual. Mas eu não estou falando que todo ser humano tem uma vida espiritual com Deus, mas todo ser humano tem uma vida espiritual, né? E alguém rege esta vida espiritual. Irmãos, alguém rege. Se o ser humano tem uma vida espiritual, alguém rege essa vida. E quem rege a vida, né, espiritualmente falando, de uma pessoa? Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. E você entende e compreenda isso, sabe? Não existe um meio termo. Não existe um meio termo da pessoa não estar sendo guiada espiritualmente por ninguém. Ou ela está sendo guiada por Deus, ou ela está sendo guiada pelo diabo. Você entende e compreenda isso, para que você possa abrir os teus olhos espiritualmente falando, para que você não caia no engodo das trevas, e para que você consiga viver as maravilhosas coisas que são de Deus, porque o homem sem Deus, ele está distante de Deus, e é como Jesus falou: a casa de vocês ficará vazia, né? Jesus está falando a respeito do templo, que seria a habitação de Deus. Por quê? Porque o templo passa a ser nós. Enquanto as pessoas não entregam as suas vidas a Deus, elas são vazias. Elas são vazias e vazias e vazias e vazias. E é por isso que você vê tanta situação difícil de você compreender hoje em dia. Depressão, tristeza, angústia. Pessoas, sabe, com palpitações. São todos sinais, irmãos, sabe? São sinais de que a vida espiritual da pessoa está deteriorada. Depressão, vou dizer de novo, talvez você fale assim: poxa vida, depressão é doença da alma. Não existe um sintoma que não seja psicológico. Depressão é doença da alma. E doença da alma, né? Jesus, ele vem, né, e abala completamente as estruturas, né, espirituais de cada ser humano. E você não aceite então a tristeza, a angústia, a depressão, você não aceite nada disso, sabe?
porque são sinais de uma vida espiritual doente. São sinais de uma vida espiritual doente. Você não aceite nada disso. Você recuse isso, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida, de forma plena, tremenda, para que o nome de Deus seja glorificado sempre, entendendo que Deus está vivo e Ele age no meio de nós nos dias de hoje. Se você olhar a palavra do Senhor, eu vou ler um trechinho da palavra agora, eu queria que você prestasse bem atenção. Se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde o Senhor diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depois, a gente continua dizendo assim que a Bíblia ela é extremamente condicional, e se você ouvir as palavras maravilhosas do Senhor, sabe, quando o Senhor fala quando Deus dá essa orientação para nós aqui, da separação total para Ele, quando Deus fala, né, que Ele habitará em nós e será o nosso Deus, e quando Deus fala, saiam e separem-se deles, saiam e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Sabe, existe uma grande ilusão na mente do povo, que é a salvação. Se eu perguntar para você aqui hoje, se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Eu acho que essa é a grande pergunta que todos nós temos que fazer para as nossas vidas, todos os dias. Se Jesus voltasse hoje, eu seria salvo? E aí você olha a palavra de Deus como sendo, né, motivo da tua resposta. Então você deveria o quê? Você deveria meditar e falar assim: bom, eu acho que eu estou salvo, ou eu acho que eu não estou salvo, né? Mas você deveria usar como guia para a sua resposta a palavra de Deus, não aquilo que você vê hoje, né, as pessoas achando, porque as pessoas estão achando um monte de coisa. Ah, não, eu sou servo de Deus. Servo de Deus que não serve a Deus. Ah, eu entreguei minha vida a Jesus e não deixa Jesus agir, né? Ah, aquela história, né? Tem pessoa que se intitula missionário, né? Ah, eu sou missionário tal.
E aí o missionário, ele faz missão nas igrejas. Então, o missionário vai pregar na igreja tal, vai pregar na igreja tal, na igreja tal. Ele é missionário coisa nenhuma. Ele pode ser um pregador, ele pode ser um evangelista. Né? Missionário é que faz missões. Missionário é que vai, né, para onde, né, estão ali as almas afligidas pelo poder de Deus. E não dentro da igreja, que tem um homem de Deus para cuidar da igreja, para cuidar do povo de Deus. Mas aí tem de tudo quanto é sorte de coisa hoje em dia que você vê que é uma grande mentira. E talvez você olhe a palavra de Deus e você ouça Jesus falando assim: a porta é estreita. E você ouça Jesus falando assim, né? Eu não conheço vocês, independentemente de eu estar na rua de vocês pregando a palavra. E talvez você ouça Jesus falando assim, né? Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, né? E talvez você ouça Jesus falando assim, né? Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Talvez você pegue esse versículo. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, do que a mim, não é digno de mim. Aí talvez você fale assim: não, esse versículo não, Senhor. Esse versículo não, eu não posso usar para medir minha vida, esse versículo não. Sabe, são coisas que nós devemos meditar, sabe, irmãos? Você precisa meditar, porque essa igreja, o objetivo desta igreja é que você seja salvo. O objetivo dessa igreja não é passar a mão na sua cabeça, né, e massagear o seu ego. Essa igreja não está aqui para motivar o engano. Essa igreja não está aqui, sabe, para que você viva uma vida teórica com Deus e que você venha no domingo no culto, né, e saia daqui, né, como se nada tivesse acontecido, né, colocando no seu coração que você cumpriu a sua obrigação com Deus de vir no culto. Essa igreja não está aqui para isso. Né? A verdadeira igreja de Cristo não vive isso. Ela zela pela salvação, porque esse é o objetivo de Deus para a igreja. Aí talvez você fale assim: mas pastor, isso não é atrativo. Pastor, isso não é atrativo. É atrativo falar que todo mundo vai ser abençoado. É atrativo falar que todo mundo, né, vai ser próspero. É atrativo falar que todo mundo, né, vai viver uma vida maravilhosa com Deus, né? É atrativo falar que Deus é bom e que Deus é misericordioso, né? E que tudo bem, você errou um dia ali, né? Você errou ali e tal, pede perdão para Deus aí, ó, né? É como a pessoa que, em determinado momento da sua vida, ela pega e sente, né, o peso do pecado, e ela vai na presença do padre e confessa os seus pecados, e o padre troca os pecados dela por determinados Pai Nossos, determinadas Aves Maria, né? Ou seja, é tudo maluco. Tudo maluco. E as pessoas estão ali, ufa, já fiz. Aí fica, você tem 100 Pai Nossos. Reza 100 Pai Nosso. A pessoa vai. Está lá nos 50, já está desesperado para acabar. Aí chega no 99, chega no 100. Ufa. Só que, né, nem isso ela consegue fazer, porque ela não consegue nem terminar o Pai Nosso, já começa o outro. Blasfemando contra Deus num ritual que jamais poderá atingir
o objetivo de Deus, porque quem tira o pecado é Jesus, para aqueles que o receberam. E quem pode salvar é Jesus. O homem não pode salvar. No passado, na época de Lutero, existia tanta blasfêmia, tanta corrupção espiritual na igreja, que existia um suposto crânio de João Batista dentro de uma caixa, e as pessoas pagavam para olhar o crânio, e quem olhasse o crânio de João Batista era salvo, recebia a indulgência, era salvo. Sabe, irmãos? E as pessoas estão querendo viver isso. Sabe, as pessoas querem uma igreja assim, né? Aí eu vou lá, eu vou dar a oferta de R$1.000 e vou ser abençoado porque eu dei a oferta de R$1.000. Eu vou orar não sei quantos Pai Nosso e vou restituir a minha vida espiritual com Deus que estava meio abalada. Sabe? A grande reflexão é a palavra de Deus. Nós vamos ministrar a Santa Ceia já já. E um dos objetivos e uma das palavras que Paulo deu foi: examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão ou beber o cálice. O exame é necessário para as nossas vidas, porque saindo daqui, da igreja, hoje, pode ser o meu último dia neste mundo. E aí não haverá mais chance para mim. Não haverá mais chance de eu reconstruir a minha vida espiritual. Não haverá mais chance, né, de eu me arrepender das minhas atitudes. Não haverá mais chance. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo de Deus. Segue-se o juízo de Deus. Então nós temos que estar preparados. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Para qualquer hora, a qualquer momento, né, você se apresentar na presença de Cristo de forma definitiva. Chegando aqui na igreja hoje, o presbítero Leonardo fez uma pergunta, uma brincadeira comigo e falou: pastor, o senhor chegou? Eu falei para ele: se eu não viesse, você estava preparado para pregar? Se eu não viesse, você estava preparado para pregar? Falei para ele, né? Cheguei, mas eu agradeço a Deus por ter chegado, mas se eu não viesse, né? Ele falou: lógico que eu estava. Podia ter falado assim: então prega hoje. Né? É lógico que o servo de Deus realmente está, né? Eu creio, né? Eu creio. Mas nunca é demais a gente lembrar isso, né? Que um dia a gente pode, né, ser chamado por Deus para fazer algo e nós temos que estar sempre preparados, né? É o tal negócio, né? A pessoa vai orar para uma pessoa para expulsar um demônio e ela fala assim: não, eu tenho que fazer 7 dias de jejum, depois eu tenho que plantar bananeira, depois eu tenho que fazer não sei o quê, depois eu tenho que orar ao Senhor e pedir autorização para Ele, depois o Senhor tem que responder, então aí já... daqui a um mês eu te respondo se eu posso orar por essa pessoa. Não, irmãos, você tem que estar preparado sempre. Então, se você tem que jejuar, então jejua sempre, né? Se você acha que você tem que jejuar, jejua sempre. Se você acha que você tem que orar mais, ora mais sempre. Entendeu, irmãos? Sabe? É maluquice. Tem coisas que são maluquices espirituais. Maluquices espirituais dentro da igreja. Maluquices espirituais dentro da igreja. E nós não somos malucos.
Nós somos de Deus, né? Nós somos de Deus. Eu quero orar por você antes da Santa Ceia. Eu quero orar por você agora. E gostaria que você refletisse mesmo sobre as suas prioridades, sabe, irmãos? Reflita sobre as suas prioridades. Deus não te dá nada que você não possa cumprir. Deus não te dá nada que você não possa executar. Tudo que Deus põe na sua mão, você pode fazer. E Ele quer fazer parte da sua história, da sua vida, e quer que você, sabe, o trate, pelo menos, como aquilo que é importante na sua vida neste mundo. Sabe? Eu vou usar a palavra pelo menos porque eu já estou amenizando aquilo que deveria ser, porque Deus é sempre aquilo que tem a prioridade máxima nas nossas vidas. Mas eu vou falar para você hoje que você considere o Senhor, as coisas são de Deus, como algo importante para você. Algo importante para você. E que você planeje a sua vida para que isso que é importante aconteça. Todas as vezes, irmãos. Todas as vezes. Para que Deus possa fazer muito mais do que Ele está fazendo através da sua vida. Muito mais daquilo que Ele está fazendo através da sua vida. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, Senhor, que tem cuidado, Senhor, deste povo, Senhor. Como eu falei, Senhor, no início, Senhor, dessa ministração, Senhor. Nós não viemos aqui em vão hoje, Senhor. Nós não viemos por acaso aqui hoje, meu Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, oh Deus, por orientação do Senhor. Nós viemos aqui, nós viemos aqui, Senhor. Oh Senhor, certos de que Tu estarias aqui, Senhor, para, Senhor, edificar, Senhor. Para, Senhor, de toda a terra curar, Senhor. Para transformar as nossas vidas, transformar as nossas histórias, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Altíssimo Deus, transforma, Senhor, estas vidas, Senhor, em grandes servos, Senhor, em pessoas usadas pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Transforma estas vidas, Senhor, em instrumentos de bênção, Senhor, para Ti, Senhor de toda a terra, Pai. Oh Deus, fala melhor ao coração do homem, Senhor. Fala melhor, Senhor, Pai, mostrando, Senhor, Pai Santo, a verdade espiritual, Senhor. Mostrando, Senhor, Pai, o engodo das trevas que tenta enganar, iludir e que tenta, Senhor, de toda a terra gerar, Senhor, coisas que jamais levarão à salvação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, transforma estas vidas, Senhor, Pai. Transforma essas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, transforma os corações, transforma as mentes, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que uma vida espiritual medíocre jamais alcançará de Ti, Senhor, algo, Senhor. Muito pelo contrário, encontraremos as portas fechadas, a porta fechada, Senhor. Oh Deus, então, Senhor, motiva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, mais uma vez, Senhor, a ser preenchida por Ti, Senhor. E
Que o teu povo ouça, Senhor, ouça do teu Espírito Santo de forma constante aquilo que tu disseste aqui, Senhor, aquilo que tu disseste na tua palavra. Saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Ecoa, Senhor, Pai, nos corações esta palavra, Senhor, para, Senhor, que seja uma palavra de alerta, Senhor, quando o tentador vier, Senhor, quando as dificuldades vierem, Senhor, quando, Senhor, de toda a terra, Pai, a angústia aparecer, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo este povo, Senhor, porque é povo escolhido teu, Senhor, porque é povo chamado, Senhor, é povo chamado, Senhor, para viver as tuas grandes coisas e não as coisas superficiais de Deus, Senhor. É um povo chamado, Senhor, para viver uma vida, Senhor, segundo o teu coração, Senhor, para viver uma vida, Senhor, Pai, de vitórias sobre as trevas, Senhor, e para colocarem, Senhor, Satanás no lugar onde ele deve estar, que é debaixo dos nossos pés, Senhor. Pai, a tua igreja é uma igreja que vive o teu poder, Senhor. Pai, a tua igreja é uma igreja que vive a tua palavra, Senhor. Pai, a tua igreja é uma igreja que te ama. Pai, a tua igreja é uma igreja que zela pelas tuas coisas, pelas coisas santas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, então, Senhor da glória, habita, Senhor, habita dentro de nós, habita dentro deste povo, Senhor, conforme a tua promessa, conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Deus exaltado e o Rei glorificado, em nome de Jesus.